Olá, olá! Estamos ao vivo, mais uma live aqui da Atitude em Nutrição, 18 horas, segunda-feira. Eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, criadora da Atitude em Nutrição. E todas segundas a gente tem live aqui às 18 horas. Semana passada não teve porque eu estava num curso, né? Eu tinha deixado avisado a vocês. Mas cá voltamos à nossa programação normal. Seja bem-vinda, Keila, Débora, Mari, que estão por aí, Tuane, a Babi. E vamos lá, hoje nós vamos falar de alguns passos essenciais para o atendimento nutricional infantil, tá? Eu quero trazer para vocês algumas visões aí de como que a gente pode deixar esse atendimento mais interessante para as famílias e para as crianças, como que pra gente também pode ser mais prazeroso, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica ali meio amarrada e presa a protocolos, a ter que fazer assim, a ter que fazer assado, e às vezes com medo de ousar fazer um pouco diferente. Então, quero trazer aqui algumas visões para vocês para poder ajudar com essa questão, tá certo? Bem, eu acho que é muito importante, eu preciso trazer aqui sempre, antes de falar desse ponto dos atendimentos, né? Eu vi até que a Débora tá aí, a Débora tá participando, aliás, de um dos nossos grupos VIPs sobre o nosso lançamento da próxima turma da formação em coaching nutricional infantil. Então, caso você não esteja sabendo, durante essa semana, na quinta-feira, eu vou abrir inscrições para a turma de formação em coaching nutricional infantil. E isso vai ser feito no grupo do WhatsApp, tá? Precisa entrar no link que tá lá na bio para ir para esse grupo. E eu tava conversando nesse grupo que tá a Débora sobre como às vezes a gente tá numa área da nutrição, como por exemplo a nutrição escolar, isso aconteceu comigo, né? E aí de repente a gente quer poder experimentar o atendimento, quer poder, ou então trabalho na UAN, né? Nunca trabalhei com crianças, mas quero poder atender porque esse era o meu sonho, era isso que eu queria fazer, acredito que é isso que vai me deixar feliz, né? E a gente fica com aquele receio de experimentar, de ir para esse novo. E eu preciso dizer sempre, gente, a gente poder trabalhar com crianças, seja em que área for, seja trabalhando num atendimento individual, seja trabalhando com grupos, seja trabalhando em escolas, seja trabalhando em locais abertos, né, tipo centros de recreação, falo bastante deles aqui, seja onde for. Vocês entendem como esse momento é uma oportunidade gigantesca. Eu falo sério, sabe? Às vezes fica até chata ficar repetindo, né? Mas da gente plantar a sementinha da alimentação saudável, da gente evitar várias doenças futuras, né? Da gente fazer aquela criança olhar para um prato de comida com arroz, feijão, carne, salada e falar: nossa, que delícia, que maravilha que é isso. E do mesmo jeito que ele olha pro chocolate e fala que delícia também. Não fala pra ele, ah, não, chocolate não. Porque faz parte da vida comer chocolate, né? Se eu posso, se eu já tô na idade que eu posso. Então, realmente eu vejo que a gente poder trabalhar com crianças é a oportunidade da gente pegar todo aquele conhecimento maravilhoso da nutrição e plantar uma sementinha naquelas crianças, plantar naquelas famílias. E o atendimento individual é com certeza uma forma onde a gente consegue estar mais próximo, onde a gente consegue ir mais a fundo ali com eles, naquilo que afasta eles de alguma maneira de ter uma alimentação mais saudável, né? Então, a gente poder conversar aqui sobre atendimentos, ao meu ver, é mais do que a gente falar sobre um passo a passo, a gente falar sobre técnica, sobre ferramenta, mais do que isso, é a gente falar sobre o impacto que a gente tem possibilidade de causar na vida de uma criança, tá? Guardem isso pra vocês, de verdade. Quem sente medo aí de, às vezes, não sei, ousar, sabe? Fazer diferente. Não tô satisfeita com o meu trabalho agora, não tô achando que tá sendo melhor, eu poderia entregar mais, mas falta alguma coisa ainda pra mim, eu tô em outra área, quero experimentar. Lembra disso, lembra dessa possibilidade maravilhosa. E se pega isso, não se pega no medo, porque o medo, ele existe. Ele existe, tá? Ele existiu pra mim, vocês já ouviram minha história, então tá tudo bem, ele vai nos acompanhar, esse medo de será que vai dar certo, será que eu vou fazer? Mas a gente precisa de ação, né? Falei disso até lá no grupo, quem entrar depois escute os áudios que a gente vai reenviar à noite. Mas beleza,
quando a gente vai falar de atendimento, eu vejo que assim, um dos pontos que mais nos ajudam, pelo menos pra mim aqui faz muito sentido, quem é aluna aí do coach, inclusive, conta aí nos comentários se vocês estão utilizando, né, para as meninas poderem entender. Pra mim faz muito sentido utilizar o questionário pré-consulta antes do atendimento. Hoje, lá no grupo VIP, que a gente tá com as meninas, eu tô respondendo dúvidas, né, sobre a formação e tudo mais. E aí, uma das alunas, ela falou que ela assistiu uma aula que eu dei pro Clube da Amor em Nutrir, e ela falou assim, nossa, eu vi, achei muito legal, né, mas eu fico pensando, quanto tempo será que dura um atendimento que você vai juntando essas ferramentas, que você vai colocando uma abordagem diferente, né, tipo, fica 4 horas lá atendendo, como que é isso? E não, você não precisa ficar horas e mais horas atendendo uma família e uma criança, até porque, né, gente, a criança se cansa, se o adulto já se cansa, imagina a criança. Então, a gente precisa criar algumas formas novas de conseguir manter a qualidade do atendimento e ganhar tempo também de qualidade com aquela família durante aquele atendimento. Então, o que eu percebo pra mim, e eu já contei isso aqui uma vez, né? Depois você pode procurar lá no YouTube, tem uma live que fala só disso. Eu não vou entrar a fundo no questionário pré-consulta, porque tem uma live que eu falo só disso, inclusive mostro o meu questionário pré-consulta por dentro. Se a gente usa um espaço grande no nosso atendimento só coletando pergunta, eu faço uma pergunta, outro responde, faço uma pergunta, a mãe responde, faço uma pergunta, a mãe responde. E a criança, ai, quero ir embora, ai, que chato, ai, mexe em tudo. De repente você tá falando, cuidado, senão vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Né? Que é assim, que é um atendimento com criança. Se a gente pode pegar esse tempo e a gente pode ali, em vez de ficar fazendo perguntas que a pessoa poderia responder anteriormente, eu uso para ir a fundo nas dificuldades, ou eu uso para aplicar uma ferramenta com a criança, né, para fazer uma atividade com ela, eu tô, ao meu ver, usando aquele tempo com maior qualidade. Isso significa não fazer anamnese? Não, a gente faz, só que a gente já tem muitas informações na mão, a gente não vai usar aquele tempo maior, né, eu usava uns 20 minutos aí só nessas perguntas iniciais, então dá sim pra gente ganhar esse tempo de atendimento ali. E outra coisa que a gente acaba fazendo quando usa o questionário pré-consulta, eu vi aqui, ó, a Ed Cleide tá falando que usa, quando a gente usa esse questionário pré-consulta, a gente também se prepara para aquele atendimento. Não sei se já aconteceu por aí, de você ir atender e de repente você chega lá, a pessoa te fala que toma, né, a criança toma um suplemento X ou toma um medicamento Y, ou que a criança tem a condição Z, e você faz assim, que é isso? Acontece, tá? Nas melhores famílias isso acontece. Nos melhores consultórios de nutrição isso pode acontecer. Por isso que eu percebo que o questionário ele também nos ajuda a levar essa segurança. E aí a gente manda isso para a família, depois vocês olham lá as perguntas que são possíveis de serem colocadas. E aí, esse primeiro passo que vai ser dado no dia do atendimento, portanto, é a identificação de obstáculos. Pensa que é assim, quando a gente vê, né, corridas de obstáculos, já viram corridas de obstáculos? Que o pessoal sai pulando? Imagina que lá no final, na linha de chegada, estivesse o grande objetivo da família. Reduzir o colesterol da criança, ajudar essa criança a controlar o ganho de peso, porque tá com sobrepeso ou obesidade, reduzir o nível da glicemia para uma criança aí, né, que tá com glicemia alta, seja o que for, essa criança comer mais, porque tem um cardápio mais restrito, né? Isso seria o nosso ponto de chegada. Só, por que as pessoas precisam ir no nutricionista? Por que eles precisam dessa nossa ajuda? Por que as famílias nos procuram? Elas querem orientação? Querem sim orientação, né? Muitas delas, às vezes, estão perdidas em meio a várias orientações que a gente vê por aí. Mas, vale dizer que às vezes elas já têm essas orientações. Às vezes elas já têm essas informações, às vezes até já foram em outra nutricionista ou em outro nutricionista e conseguiram essas informações. Mas o que elas não conseguem é superar aqueles obstáculos, elas não conseguem dar aquele salto, sabe? De pontos que dificultam eles conseguirem, como por exemplo, mas aí a criança chora, né? Ela chora e eu não aguento, meu coração fica partido e eu dou o que ela quer. Ou então, já coloquei até a chinela em cima da mesa, mas não adianta, não sei o que eu faço, aí eu dou uma mamadeira mesmo. Mas a avó
ele fica lá o dia inteiro e eles dão o que ele quer. Então existem obstáculos que essa família enfrenta para conseguir chegar naquele ponto. E são esses, né, obstáculos, gente, que é o que faz a grande diferença no nosso atendimento. É a gente conseguir parar, olhar para eles e ajudar essas famílias a construírem caminhos, novos caminhos para superar esses obstáculos. Porque aquilo que muitas vezes eles já tentaram e não conseguiram, não é isso que tem que ser repetido. E no geral, o que eles já tentaram são aquelas orientações gerais que são feitas, sabe? E aí, eles vão lá e tentam aplicar uma orientação geral que muitas vezes não cabe para a família deles, que muitas vezes não faz sentido na rotina deles. E aí a gente tem que parar, tem que ouvir e tem que juntos reprogramar todo um caminho. E quando eu falo aqui de obstáculos, eu acabei citando algumas situações mais comportamentais, né? Mas é também algumas situações aí que podem ser questões orgânicas que essa criança vai ter que tratar, seja com você ou com outro profissional da saúde. Ah, a criança não tem um intestino que funciona tão bem. Opa, vamos ver aqui o que precisa, vamos ver um probiótico, né? Vamos ver como que a gente vai cuidar dessa flora intestinal. Então, todos os pontos que precisam ser tratados, que precisam ser cuidados, eles podem ser vistos como obstáculos e a gente vai começar lá pelo questionário pré-consulta a levantar esses obstáculos. Tudo que você percebe que é uma dificuldade que a família respondeu ali no questionário, porque quem responde isso, né, claro, é um cuidador, uma mãe, um pai, ou enfim, se essa criança está sob cuidado de algum outro ente da família, esse ente da família, eles te respondem aquilo e você começa ali a levantar esses obstáculos para ir para o atendimento. No geral, a gente percebe que tem muitos pontos a serem trabalhados, né? Ainda há pouco, lá na turma 5 do coaching, uma das alunas mandou: tô com um paciente que eu vou atender essa semana, 12 anos, a glicemia alta, colesterol alto, triglicerídeos altos, né? Não lembro exatamente agora os valores, mas assim, tudo desregulado. Por onde vocês acham que eu começo? Então, entende que dentro desse contexto vão ter muitas coisas para serem trabalhadas, porque não foi um ponto só que levou a esse aumento dos exames laboratoriais dessa criança. E a gente foi lá e discutiu, usa primeiro a ferramenta tal, né? Usa a bike, depois usa outra ferramenta e a outra ferramenta. Por quê? Tem vários pontos que vão ser trabalhados. E isso ela já conseguiu ver pelo questionário pré-consulta, né? Pelas informações iniciais antes mesmo de encontrar essa família. Esse é um primeiro ponto que eu vejo que é muito interessante a gente utilizar, tá? Ok. Quando você chega no seu atendimento, você pode mostrar isso para a família. Eu vi aqui no questionário que tal e tal ponto precisam ser trabalhados. Quero entender agora um pouco mais de você, me conta mais a história, esse daqui você me tira dúvida, né? E aí você vai conversando e provavelmente vão ter alguns outros pontinhos que vão sendo levantados ali. E você vai marcando tudo isso, né? Vai ali pontuando tudo isso para que durante esse grande encontro, esse momento que você vai ter com a família, vocês possam decidir, né, você com seu olhar técnico, do que você aprendeu aí nos seus anos de graduação, de pós talvez também, todos os cursos, de você olhar e falar, vamos começar por estes pontos aqui. Então, a gente precisa cuidar primeiro do intestino dessa criança, porque olha, do jeito que você está me descrevendo aqui, né, esse é um ponto de atenção. Vamos olhar para isso nesse atendimento? E vamos olhar para mais isso e para mais isso? Você decide dentro daqueles vários pontos, mas você decide em conjunto. E aí você, né, leva isso para a família, vamos trabalhar esses daqui, e você já mostra, inclusive, que existem vários pontos a serem trabalhados. Porque o que eu percebo é que nem sempre a gente deixa claro que não é um atendimento que vai resolver a vida da pessoa ali, né? Que não é um atendimento que você vai suprir todas as necessidades que aquela mãe está trazendo sobre o seu filho. Porque muitas vezes a situação que chega é uma situação onde a gente tem muito o que tratar, muito o que cuidar. Tem alguns casos que isso é menor? Tem alguns casos que talvez é uma orientação. Já recebi famílias que falaram assim, Carol, come super bem, não tenho problema com ele, o exame tá ok, eu só quero que outra pessoa possa falar com ele sobre isso, para ele ver como é importante. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer um atendimento, usar uma ferramenta para estimular a continuidade de hábitos saudáveis, para fazer a criança entender mais ainda, né, se divertir ali e ver como isso tá certinho. E beleza, é o que mais acontece? Não é, não é. Né? O que mais acontece acaba sendo famílias que nos buscam
por alguma necessidade aí específica mesmo, de tratar algo que vai ser mais de longo prazo. Isso precisa ser dito nesse momento para a família. Você vai lá e conversa. Então, você recebeu a família, né? Um dos pontos que eu acho muito importante quando a gente vai fazer o atendimento, eu até falo, quem aí acompanhou alguma das semanas NutriKids? Coloca aqui para mim. Coloca aqui nos comentários para eu ver. Mas então, na Semana NutriKids, lembra que eu falei do ursinho guardião dos segredos? Então eu uso esses elementos para falar para eles, olha só, esse é um ambiente onde você não tem que guardar segredos, né? Aqui você vai ser totalmente acolhido, eu não vou ficar fazendo nenhum tipo de julgamento. Isso eu falo lá com um script bonitinho, eu posso até reencaminhar lá no grupo do WhatsApp, inclusive. Depois vocês me lembrem, viu, meninas? Eu reencaminho aquele e-book que tem um script bonitinho de como falar, mas você colocar que você tá ali para falar sobre os superpoderes dos alimentos, para fazer essa criança se tornar amigo desses alimentos, né? E que não tem problema nenhum, ele pode te contar tudo, que você não tá ali pra dar nenhuma bronca nele. Que no geral é assim que as crianças chegam, achando que a gente vai dar bronca, porque as mães, elas vêm falando, né? Olha só, vai levar uma bronca da Nutri porque comeu X, Y, Z. Enfim, mas aí a gente fez esse acolhimento, a gente viu os pontos que precisam ser trabalhados lá no obstáculo e decidiu que vai ser trabalhado. Então, na sequência, o que a gente vai precisar é ter materiais, formas de poder, como que eu posso dizer para vocês, de poder fazer tanto a família quanto a criança entender como é que eles vão resolver aquele problema. Não é a gente ir lá e falar assim, ó, esse problema aqui você resolve assim. Porque se fosse simples desse jeito, gente, bastaria a gente, sabe, redigir uma cartilha e enviar. Os livros bastariam, os blogs com informações bastariam, os posts que a gente faz bastariam. Mas não é isso, não é só dar a informação, mas é ter formas de ajudá-los a resolver os problemas. Então eu gosto muito de ter essas ferramentas, tanto de ter material e atividade para fazer essa parte da educação nutricional. Que às vezes me perguntam, mas Carol, qual que é essa diferença entre a educação alimentar e nutricional e o coaching nutricional infantil, né? E eu falo, a educação alimentar e nutricional, ela vem como uma maneira de construir em conjunto novos conhecimentos. Então, eu trazer novas informações e eu também absorver informações, a gente construir um novo repertório de informação. E é claro que isso tem um estímulo, o componente cognitivo, já dizia Bug, né? Se você estuda aí educação alimentar e nutricional, o componente cognitivo é um componente importante. Até teve uma época que eu fiz umas lives, estão salvas lá no YouTube. Aliás, eu preciso voltar, acho que fazer aquelas lives que eram lives de resumos de livro. E aí teve um livro que chama Educação Alimentar e Nutricional, da Bug e da Maria Feiberg, né? E aí ela coloca dos componentes que envolvem o comportamento alimentar e ela fala que o componente cognitivo é um componente que é importante, mas ele não é o mais importante. Um dos componentes mais importantes é o componente emocional, né? É aquilo que eu acredito sobre a comida, como eu me relaciono, é o meu prazer em comer. Então, a gente poder trabalhar com as famílias nesse sentido de ajudá-los a olhar para além da informação, né? Entender por que hoje a gente não consegue todo mundo sentar na mesa e fazer uma refeição em paz. O que é que está impedindo? É a insistência com a criança? Né? Eu ficar falando toda hora, come, 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 come. São os problemas, às vezes, do meu trabalho que eu trago. Eu lembro direitinho de uma família que a gente conversou e olha que ajuste que parece bobo, gente, parece bobo, mas é muito, muito, muito assim, incrível, sabe? Quando a gente olha realmente a individualidade e vai perguntando, vai utilizando as técnicas de pergunta, que tem muito a ver com uma técnica de coach que a gente fala que é o morder a língua, né? É a gente falar menos e ouvir mais, fazer mais perguntas e deixar a mãe, deixar a criança falar mais, se o pai estiver presente, falar mais também. E aí nessa conversa, ali era uma família que, enfim, tinha muita briga à mesa e não era uma refeição conturbada, né? E aí o que aconteceu? A gente conversando percebeu que essa família, eles chegavam, tipo, do trabalho direto pra ir comer, direto pra ir jantar. Então chegava assim, as coisas já estavam arrumadas, porque tinha alguém em casa que já fazia essa organização do jantar pra eles, e aí, tipo, chegava e já ia comer. Mas era um trabalho estressante.
que os pais tinham. Então eles já chegavam, sabe quando você chega pilhado? Talvez seja assim, talvez não, mas tem gente que leva muito da carga do trabalho para casa. E eles chegavam muito pilhados e muito estressados. Então qualquer azinho, qualquer coisinha diferente que alguém dizia já virava motivo de briga. E aí o que eles falaram? Assim, a gente podia começar a chegar, e em vez de ir comer e tomar um banho, todo mundo dava uma relaxada e a gente depois comia. Esse detalhe, olha isso, detalhe, parece que nutricionista tem que falar isso. Não, chega, toma um banho, relaxa, né? Esse breve detalhe mudou o ritmo da refeição da família. Crianças ali em idade pré-adolescente, que também que acontecia, entrava na pilha do pai, da mãe, começava a desafiar e aí virava aquele negócio. Então todo mundo chegava, tomava um banho, dava um tempo, né? Todo mundo relaxava a cabeça um pouco dos problemas anteriores, se sentavam à mesa depois e comiam, desfrutando mais daquele momento. Essa simples detalhe fez com que essa família pudesse ali aumentar a qualidade nutricional da refeição, porque as crianças não ficavam mais tão em embate com os pais. Então, percebe que nem sempre é sobre comida, nem sempre é sobre a gente dar uma resposta pronta, como, por exemplo, sente à mesa, tenha conversas positivas, beleza, isso eu sabia que eles tinham que fazer, mas como? Sendo que eles entravam em conflito sempre. Isso a gente só descobriu utilizando as técnicas de pergunta, a conversa, muito escutativa, essa é uma competência, né, que a gente ali desenvolve no coaching. Então a grande diferença da educação alimentar e nutricional para o coaching nutricional infantil tá aí. A gente tem a parte da informação, do trabalho informativo, de aproximação da criança com esse alimento, da família, de entender mais sobre alimentação, né? Na educação alimentar e nutricional. E o coaching nutricional infantil, ele vem para ajudar na busca por solução de problemas. Então a gente faz levantamento de problemas, coloca as metas a serem trabalhadas, que nada tem a ver com aquelas metas que vocês aprendem por aí de tipo meta fácil, média difícil, né? Então a gente trabalha mais no sentido de aprofundar com aquela família quais são os problemas deles e como resolver, né? Quem tem essas respostas, gente? A família. Não adiantava falar pra eles, jamais que eu ia pensar, chega do trabalho, vai tomar um banho. Não, chega, se a comida tá pronta, tá quentinha, vai comer, né? E não, pra eles não era assim. Mas isso a gente só pode fazer com as perguntas poderosas. Então eu perguntei, o que você poderia fazer de diferente, né, hoje, que fizesse com que essa refeição fosse mais leve? Se você chega tão estressado, você tá me falando que chega tão estressado assim do serviço. E se você não consegue mudar? Você pode mandar seu chefe embora? Não pode. Você vai sair do seu serviço? Não vai. Então, o que é que você pode fazer diferente quando você chega na sua casa? Poderia não ir comer direto. As crianças não estão com tanta fome assim, a gente até que come cedo. É mais pela comodidade de tudo estar pronto ali, porque a moça deixou arrumado. Eu falei, tá bom, então talvez ela possa deixar isso no fogão, o que você acha? Faz sentido pra você? De só esquentar ali de novo? Faz sentido. Entende? Soluções assim, delicadas. Mas só uma boa conversa que foi permitida por conta do questionário para consulta, inclusive, por ter me aberto esse espaço. Só por conta disso eu consegui desenvolver ali com eles. Ok, aqui a gente tá falando mais da mãe, né? Foi uma conversa mais com a mãe nesse ponto aqui deste exemplo. Por quê? Pais, cuidadores, eles são trabalhados em atendimentos com coaching nutricional infantil. Isso é fato. A gente não vai trabalhar só com a criança. Não tem dessa de, manda só a criança lá, né? Tem atendimentos que às vezes a gente vai fazer atividade só com a criança? Tem. Então, a gente está fazendo um acompanhamento. Às vezes em um encontro a gente vai ficar só com a criança. Mas a gente vai também ter encontros que serão só com os pais. E encontros que serão com os pais com a criança. Por quê? Existe um ajuste entre todos esses entes da família para fazer essa alimentação acontecer para essa criança. Diferentemente de quando a gente atende um adulto e olha só, já é difícil. Quem atende adulto aí ou já atendeu adulto alguma vez, pelo menos no estágio todo mundo já atendeu alguma vez, né, gente? Quantas vezes? Mas eu não consigo porque meu marido não tá disponível para comer saudável desse jeito, né? Ou então porque a minha mãe, se é alguém que ainda mora com os pais aí, mas já é mais velho, porque minha mãe que faz a comida e ela não cozinha assim, e coisas nesse sentido, onde outras pessoas da família influenciam o comportamento de um adulto, imagina, de uma criança. De uma criança que não prepara a refeição, de uma criança que não compra a refeição e de uma criança que ainda está em formação de
questões cognitivas para conseguir entender que a longo prazo essa refeição, essa alimentação que ele faz hoje tem resultados lá no futuro. As crianças não têm essa visão, né? Do que eu como hoje pode me dar colesterol, o que eu como hoje pode aumentar o meu nível de glicemia, o que eu como hoje pode me fazer engordar. Às vezes eles até falam isso, mas cognitivamente eles ainda não têm essa capacidade intelectual. A gente está falando aí de crianças até 8, 9, 10 anos, né? A partir de 11 anos, quando eles entram naquela fase onde elas já conseguem abstrair mais informação, aí sim eles passam a entender. Por isso, inclusive, que na escola alguns conteúdos só são estudados depois, porque isso foi estudado, como é a forma de aprendizagem das crianças, tá? Mas o ponto é, quando eu vou trabalhar com criança, eu também tenho condições, entendendo em que fase que ela está do desenvolvimento, de envolvê-la nas resoluções dos problemas, porque essa criança faz parte. Eu não gosto quando a gente fala sobre só trabalhar com os pais, só trabalhar a mãe e o pai, porque eu acredito que a criança faz parte, que a criança ela tem que ser ouvida, que a criança talvez tenha soluções que a gente jamais pense, sabe? E que eles têm condições, às vezes, de trazer isso pra gente. Então, eles só conseguem produzir essas respostas, conseguem se comunicar conosco se a gente dá essa oportunidade. Por isso que eu, Carol, gosto sim de atender crianças e usar as ferramentas com eles também. Trabalho com os pais, mas também trabalho com as crianças, né? Eu fico pensando, tem uma educadora que eu adoro escutar ela, a Isabela Minatel, e ela fala muito sobre essa questão da gente olhar para a criança e entender que a criança é um reflexo do meu comportamento, né? Mas que ela também faz parte, que é claro que eu vou moldando o meu comportamento, que eu também, como mãe, como pai, né, como cuidador, eu vou melhorando essa minha condição de me comunicar com essa criança, de dar exemplo para essa criança, mas eu também tenho que saber olhar e escutar essa criança, porque essa criança também tem vontades. Essa criança também tem desejos. Essa criança tem repertórios, inclusive, principalmente dependendo da idade, que ela já está aprendendo com outras pessoas. Se ela já vai à escola, se ela frequenta a casa de amigos, né? Então, eu preciso sim fazer esse trabalho mútuo entre familiares, cuidadores e as crianças, tá bom? E aí a gente pode estar falando de ser um filho, 2 filhos, vai trabalhar com todos eles sempre. E aí com eles é a mesma coisa, a gente dá a oportunidade, dá possibilidade deles falarem. Essa técnica do morder a língua, que a gente brinca que é como se fosse morder mesmo. É sempre que você quiser falar, você pensar, realmente eu preciso falar agora? Ou eu preciso dar o espaço para essa criança falar e eu entender o que está passando ali na cabecinha dela, né? Ou eu preciso fazer perguntas para ajudar a criança a elaborar na cabeça dela o porquê que ela faz tal ação ou tal ação. Então, gente, esse espaço da fala ele é muito importante e é incrível. Os profissionais da área da saúde, no geral, eles interrompem a cada 15 segundos os pacientes, a fala do paciente. Existe um estudo que viu isso, né? Que a cada 15 segundos o paciente está falando, o profissional vai lá e fala outra coisa, e fala outra coisa. Em 15 segundos, às vezes, você não tem tempo de elaborar um pensamento, de entender. Quantas vezes você, sabe, você começa a contar as coisas para as pessoas e aí você fala, meu Deus, olha, só de eu ter falado aqui fez muito sentido. E aí a gente quebrar um pouco aquele paradigma de eu ser o profissional que sei tudo, eu ser o profissional detentor do conhecimento que vai entregar todas as orientações, que vai falar, que vai explicar tudo e mais um pouco para a criança, que vai desenhar daqui, vai desenhar de lá, que vai fazer a mesma coisa para a mãe. Porque na verdade, muitas vezes não é disso que eles precisam. O que eles precisam é de um espaço e de um momento para organizar o funcionamento da rotina deles, tá? Ah, Carol, mas para um bebezinho isso serve? Não, né, gente? A gente não vai fazer assim com o bebezinho e a gente vai cuidar dos pais. Agora, para uma criança de 2 anos, eu já consigo conversar sobre rotina. Uma criança de 2 anos, eu já consigo falar com elas que existem atividades que a gente faz ao acordar, atividades que a gente faz à tarde, consigo construir esse quadro de rotina, inclusive, com ela, né? Isso é possível já de ser feito. Consigo pegar e trabalhar com ela
a parte de exploração de alimentos. Então, consigo ir lá e falar assim, cada vez que você for ver um alimento novo, você tem que fazer uma pesquisa igual um cientista. Qual que é a cor, qual que é o sabor, qual que é a textura. Eu consigo ensinar tudo isso para uma criança pequena de 2 anos. Para uma criança um pouco maior, eu já consigo definir metas de longo prazo. Eu já consigo ajudar eles a trazerem algumas dificuldades ali, fazendo breves adaptações. Então, dentro do teu atendimento, você tem que ter espaço para isso. Ao meu ver, isso é essencial. Faz sentido, gente? Manda aí coraçãozinho se faz sentido. Ok. Fora essa parte de a gente trabalhar as ferramentas, de poder fazer educação alimentar e nutricional, usar a ferramenta de coaching nutricional infantil, ajudar ali, às vezes simplesmente técnica de pergunta, sabe? Já é suficiente dependendo do caso. Eu tive uma aluna da última turma, aliás, a Karina. Karina tá por aí, aliás? Se você estiver por aí, dá um oi. Mas então, a Karina, ela trabalha na saúde pública. Eu lembro direitinho quando ela veio abrir a última turma, ela veio perguntar, falou, Carol, você acha que dá pra aplicar na saúde pública? Eu falei, claro que dá, né? A gente tem até outras alunas que fazem isso e tudo mais. E aí a Karina tá que tá lá, direto e reto, fazendo a aplicação de ferramenta. E aí teve um dia desses que ela mandou assim lá no grupo das alunas. Era alguma coisa do tipo, né? Não vou lembrar a frase certinha, mas o contexto era esse. Ela falou assim, gente, eu atendi de novo aquela adolescente. Era um caso que ela já tinha contado pra gente. Aquela adolescente. E aí, dessa vez, a gente nem fez ferramenta. A gente ficou mais na parte de técnica de pergunta. Aí eu até brinquei com ela. Falei, agora você tá realmente utilizando coaching raiz total, né? Por quê? O que a gente precisa entender é que a gente não tem que estar apegado a uma folha de papel, sabe? Preciso de uma ferramenta, preciso de uma lâmina. Isso é legal? É muito legal, engrandece o atendimento e tudo mais. Mas às vezes o que a pessoa precisa, o que a adolescente precisa, a mãe, a criança, é de um momento de conversa, né? Uma conversa, é claro, ali direcionada para a parte da alimentação, para a gente entender tudo aquilo e poder casar as informações para como ele vai precisar colocar o que ele já aprendeu em prática, tá? Ok, então escutar mais. A gente tem essa parte do mão na massa, de ir lá fazer as atividades, fazer as ferramentas, poder ter até momentos práticos. Eu sei que agora a maioria de vocês devem estar atendendo online, certo? E pelo menos, né, a maioria das minhas alunas estão assim. E, gente, essa parte da mão na massa é a gente poder oferecer uma experiência para essa família. Então, poder fazer uma atividade culinária. Ai, Carol, mas não tem cozinha. Sempre que eu falo isso, eu lembro da Deia. Que a gente falava, mas para ela, mas precisa de cozinha para fazer alguma experiência culinária? Você precisa de uma bancada, de uma mesa. Dá para fazer isso no seu consultório? Dá, inclusive, para fazer isso numa toalha forrada no chão com a criança, né? Tendo os devidos cuidados. Dá, inclusive, preciso dizer para vocês, para fazer isso em uma chamada online com a criança. Tenho alunas que estão fazendo oficinas culinárias com as crianças. Elas vão, começam o atendimento, tiram as dúvidas, aplicam ferramenta, fazem a parte da educação alimentar e nutricional ali, enfim, aquilo que foi esperado para aquele atendimento e fazem uma receita com aquela criança. E eles amam, gente, amam. Você precisa ver as carinhas, né? Eu recebo direto e reto. Esses dias recebi de uma criança que não comia nada verde. E aí comeu o tal do bolinho do Hulk, que era um bolo, não sei se ela fez de espinafre ou de agrião. A Fernanda, já tive aluna fazendo receita de berinjela, lê livro, faz a receita com a criança e isso dá muito certo. Então essa parte da experiência, da mão na massa, de você poder ter às vezes ali mockups ou imagens, sabe? Para poder mostrar como monta um prato, isso agrega demais a atividade. Às vezes simplesmente fazer uma experimentação ali na hora do atendimento, fazer uma atividade sensorial. Ai, Carol, mas como que eu vou fazer experimentação se eu não tô fazendo atendimento presencial? Você pode pedir pra mãe deixar isso preparado do lado de lá e você prepara do lado de cá, né? Então tudo isso agrega também valor ao atendimento. Eu dou muito valor a essa parte. E olha só, né? Já falamos na conversa, falamos da parte aí de usar ferramentas, de fazer educação alimentar e nutricional, de ter a parte também de mais mão na massa. Vocês perceberam que eu não cheguei ainda à antropometria? E aí o que eu percebo é que às vezes a gente quer começar justamente por essas partes mais protocoladas, né?
Ah, gente, é aquilo que a gente aprende na faculdade mesmo, acho que não tem outro ponto, né? E que é importante, não desmereço não, tá? Mas será que é aquele ponto onde eu tenho que ir direto? Eu vejo que essa questão do atendimento online quebrou alguns paradigmas pra gente, desse negócio de, eu preciso pegar a altura da criança e o peso, porque eu preciso pôr na curva e eu preciso avaliar ali. E aí, se a família não tem balança? Se a família não tem fita métrica? Seu trabalho acabou? Você não tem mais o que fazer? Então, eu vejo que essa oportunidade que a gente teve por conta da situação atual mostrou que a gente tem muito, mas muito além do que trabalhar, né? Eu até falo com algumas das alunas, a gente conversa às vezes, e que a gente brinca, que às vezes na hora que tá acabando, nossa, tava até esquecendo, vamos pesar e medir, só pra eu deixar anotado aqui, só pra eu pôr no meu cadastro, vocês já viram, né, que eu tenho cadastro lá de príncipes e princesas ou de super-heróis, tem uma fichinha de cadastro que a gente coloca esses dados, e é só pra gente deixar anotado aqui, tipo, não é isso mais importante para aquele atendimento, né? Aquilo é uma métrica, é um ponto para o qual eu vou olhar, para o qual eu preciso olhar com mais ou menos intensidade, dependendo do caso. E isso eu já sei lá pelo questionário pré-consulta, né? Lá desde o início, eu já sei se é algo que eu vou ter que ter mais ou menos atenção. Mas vocês percebem como o nosso trabalho ele vai muito além de eu ir lá e simplesmente fazer um diagnóstico nutricional baseado num recordatório alimentar, na anamnese e nos dados antropométricos da criança? É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso mesmo. Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. A Paty falou, a criança que engordou por uso de medicamentos há uma maneira de reverter, no caso de risperidona, né? Depende, Paty, essa criança tá em que idade, essa criança vai crescer, né? Muitas vezes quando a gente fala de criança aí que ganhou peso, a gente vai olhar se essa criança ela vai crescer, às vezes a gente vai fazer, não vai pensar em perda de peso, vai pensar em manter, né, e tudo mais, porque... Enfim, ela vai ganhar, conforme ela for crescendo, esse peso, ele vai se diluindo ali na curva, tá? A Nutri do Nitê, super dá certo, eu faço oficina culinária online, nossa, e dá muito certo mesmo, né? Eu adoro essa parte da gente poder interagir com as crianças. E aí, gente, tá bom, você foi lá, finalizou, e o que você precisa para fechar esse atendimento são, ao meu ver, 2 pontos necessários, tá? 2 pontos bem necessários. Um deles, a gente falar das ações. Então, o que é? Porque, imagina, lembra quando vocês vão em consulta? Eu tava até rindo esses tempos atrás. Gente, sou profissional da área da saúde, né? Fui lá na dermato, aí ela me passou um tanto de coisas que eu precisava passar no rosto, tudo mais, na pele, um tanto de coisa, e ela me explicou. Aí, na hora que ela me explicou, eu tirei as minhas dúvidas, prestei atenção. Aí, eu cheguei em casa e falei, o que era mesmo? Sabe, qual que era que passava quando? Tive que mandar uma mensagem, inclusive, de novo pra ela. Então, imagina como é que essas famílias vão embora. Porque ela foi me falando tanta coisa e eu tava tão atenta àquele tanto de informação que ela foi me dando, isso e aquilo, que eu não consegui gravar tudo. Não deu pra mim. Imagina, isso acontece com as famílias também. Eles vão absorvendo um tanto de informações. Quando a gente faz conversas mais profundas também, às vezes tem algumas coisas que você mexe ali dentro e a pessoa fica processando, fica pensando naquilo, né? Então a gente precisa finalizar com as ações. Beleza, de tudo que você aprendeu hoje, né? O que você aprendeu de mais importante? E agora, quais são as 3 ações que você vai focar? Quais são os 3 pontos que a gente vai colocar você para focar? Pode ser que durante a conversa vocês tenham falado sobre 10 pontos que podem ser trabalhados, sobre 5, sobre 8, não sei, que vocês falaram sobre muitas coisas, né? Mas existem 3 ações que elas são necessárias de serem estabelecidas, tanto para os pais quanto para a criança, que devem ser feitas. Se eles fizerem pelo menos aquelas 3, em vez da gente pedir 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 mil, a gente pode pedir 3. Porque em 15 dias, com essas 3, a gente já consegue vários resultados, né? Então, defina isso. Tire as dúvidas na hora dessa definição de ação.
Ah, me explique então, como é que você vai fazer isso? Ah, você tá falando que tem que incluir, por exemplo, mais frutas. E como é que você vai fazer isso? Como é que a gente falou que era mesmo? Que horário? Como? Que quantidade? Né? Tudo mais. Então, define isso com eles. O que parece, às vezes, óbvio para você, pode não ser óbvio para a família, pode não ser óbvio para a criança. Então, traga isso. E o que eu vejo também que é necessário nesse momento é você perguntar se faltou alguma coisa, se teve alguma expectativa que não foi atendida, se tem algo a mais que eles queiram saber. Eu lembro direitinho que eu fiz uma pergunta para um casal, né? Eram 2 irmãos, esses tempos aí que eu atendi online, e aí um deles falou assim, eu tinha algo sim que eu queria saber. E aí ele foi me perguntar de um suplemento, olha só, que um amigo... Opa, caiu aqui meu teclado. Um suplemento que um amigo estava tomando. Então, tava levantando ali na cabeça dele se ele não precisava de suplemento não, sabe? Pra ficar mais fortinho. E aí, foi algo que a gente levantou durante o atendimento. Não foi algo que veio ali para ser conversado durante o atendimento. Então, preciso de atenção, preciso tirar essa dúvida que faltou. Teve algo que faltou que a gente não conversou, que você queira tirar suas dúvidas? Sim, tem esse ponto aqui que eu quero tirar minha dúvida. Entende? Então isso também precisa ser colocado. E eu gosto muito de perguntar como foi minha performance ali como nutricionista, né? Se foi o que eles esperavam, principalmente para os pais nesse momento. Se foi o que eles esperavam, se, né, ali de 0 a 10, quanto que eles dão. E, gente, é difícil às vezes a gente perguntar, né? Se ali na cara dura ouvir um feedback. Mas eu falo que só com esses feedbacks deles eu posso melhorar. Que o fato deles me darem um retorno sobre aquilo me faz melhorar. Eu lembro de uma aluna que ela falou que ela fez essa pergunta, ela estava num grupo de atendimentos. E ela fez essa pergunta e ela tinha sentido que o grupo não tinha fluído também, né? Ela já tinha feito outros, mas ela falou, eu não sei, eu perdi a mão. E aí as famílias na hora falaram, ok, beleza, né? Foi legal, isso e aquilo. E aí uma família depois chamou ela, falou assim, já que você perguntou, eu não quis falar na hora, mas vou te dar um feedback aqui, acho que faltou tal ponto. E foi justamente o que ela estava sentindo. E aí o que ela fez? Ela foi lá e agregou um bônus posterior, gravou uma aula posterior para todo mundo, para que eles pudessem justamente ver, né, aquilo que faltou. Então, teve um assunto lá que ela achou que ela não conduziu tão bem, a criançada começou a chorar na hora, e ela foi, gravou sobre esse assunto e mandou para todo mundo, e todo mundo ficou satisfeito. Então, isso te ajuda a melhorar. Às vezes, você não consegue melhorar para aquele mesmo público, mas você consegue melhorar para um próximo atendimento, tá bom? A Letícia pergunta na primeira consulta? Sim, pergunta em toda a consulta. Ao final de toda a consulta. Eu tenho alunos que não se sentem tão à vontade, sabe? De perguntar assim na hora, ali na conversa mesmo com a pessoa. Eu pergunto sempre. Mas se você não se sente tão à vontade, você pode inclusive mandar um questionário posterior para essa família. Você faz um questionário lá no Google Forms, pode ser até... como chama? Anônimo, né? Um questionário anônimo que a pessoa não precisa pôr nome, não precisa pôr identificação dela, e ela te dá esse retorno, porque o que é importante para você é justamente entender os pontos que você precisa melhorar. Gente, quem se abre para melhorar tá crescendo o tempo inteiro, não há vergonha nisso, nenhuma, tá bom? De verdade mesmo. Teve uma outra aluna também que eu lembro direitinho, que ela falou assim, Carol, eu fiz uma ferramenta ela tinha feito só com era um menino, um adolescente. Ela falou, eu apliquei a ferramenta, mas eu achei que ficou faltando no final, assim, amarrar. Aí eu perguntei, você utilizou? A gente tem uma ferramenta lá no coaching que chama resumo de sessão, que aí é quando a gente faz justamente esse resumão final para ele, né, poder ir embora com as ideias ajustadas. Ela falou, poxa, eu não fiz, acabei esquecendo dela. Aí eu disse, olha, você tem disponibilidade de marcar um horário de novo com essa criança ali? 15, 20 minutinhos para você poder fazer esse resumo? Ela falou, tenho. Foi e marcou. E aí, eu lembro direitinho dela dizendo que a criança, eles fizeram aquele resuminho, e a criança falou assim, nossa, tia fulana, né, não vou falar o nome dela aqui, nossa, tia Nutri, agora parece que, sabe, antes a gente tinha várias pecinhas de quebra-cabeça espalhadas, e agora parece que as pecinhas todas se encaixaram, porque aí ele conseguiu correlacionar tudo aquilo que ele tinha aprendido, né, colocar tudo em ação, que é justamente aquela parte que eu tava falando pra vocês. Então, às vezes
que acontece? Se você pergunta ali e vê que ficou uma situação, faltou alguma coisinha, ou não, eu queria uma receita X, Y, Z, você pode me enviar? Posso, te envio depois do atendimento. Você consegue fazer isso. E é claro, né, gente? Tem também que dosar. Lembra que a gente não vai trabalhar tudo em um mesmo atendimento. Se ela traz questões, precisava que tivesse me resolvido X, Y, Z, e essa criança tinha muitas demandas, você pode falar, olha, essas daqui, elas são demandas para um novo atendimento, porque a gente vai precisar ir mais a fundo. Então, primeiro você vai resolver essas 3 que a gente decidiu trabalhar, e daqui 15 dias você volta, né? Daqui, enfim, o tempo aí que você ajustar, você volta e a gente vai continuar trabalhando as próximas. A gente ainda tem muito que trabalhar. Lembra lá que eram muitos obstáculos? E aí, quando eles voltarem, vocês continuam. Tem que entender se é alguma coisa ali que realmente ficou sem fechamento para aquele atendimento ou se não, é algo para um próximo, tá? Ter essa ponderação. Certo, pessoal? Gostaram da live? Sim? Escolhi esse tema porque eu sei que interessa muito, pessoal, esse tipo de condução. E aí, lembrando, para você que quer ter uma condição aí inédita para participar da formação em coaching nutricional infantil, até amanhã, à meia-noite, nem um minuto a mais, na verdade, 23h59, né? O grupo tá aberto do WhatsApp. Você entra nesse grupo, é um grupo gratuito, onde eu vou fazer vou levar informações sobre a formação, tá, gente? Você pode tirar suas dúvidas de como funciona, se é ou se não é pra você, o que é que tem, o que é que não tem, tô respondendo todo mundo lá por áudio ou texto. E aí também, na quinta-feira, eu vou abrir as inscrições só para quem tiver no WhatsApp. Então, não vou abrir em outro lugar. Quem tem interesse precisa estar lá. E na quarta-feira eu vou revelar como vai funcionar as inscrições, qual vai ser a forma, né, de pagamento, quais vão ser os bônus, qual vai ser o conteúdo desta turma, tudo lá certinho, porque isso daqui, né, é um pouco do que eu faço e do que eu ensino dentro da formação. E é claro que lá a gente vai passo a passo, ferramenta por ferramenta, técnica por técnica, cada uma das perguntas, tá bom? A Lê falou que já tá no curso e perguntou, já faz retorno com 15 dias? Eu gosto de retorno quinzenal. A maior parte das minhas alunas trabalham assim também. A gente tem algumas que trabalham com retorno de 30 dias, porque já faziam assim, se sentem mais confortável desse jeito. Mas quando a gente trabalha com coaching tem a ver com ação, tá? E se a gente deixa esses espaçamentos tão grandes, ao meu ver, de 30 dias, essa ação às vezes se perde. Uma semana, às vezes, é pouco. E 21 dias é muito. Então, 15 dias eu vejo um espaçamento legal para que essas famílias tenham resultados, porque quanto mais resultados eles vão tendo, mais resultados eles vão querendo. Então, essa é a maneira que a gente aí acaba recomendando para os alunos, tá bem? O pessoal falou que adorou. Perfeito. Ó, o link para entrar no grupo VIP tá na bio. Na hora que vocês clicam lá nos links da bio, tem um que tá escrito grupo VIP do WhatsApp, alguma coisa assim. Ou, enfim, vocês podem me chamar no direct, eu passo o link para vocês poderem entrar, tá certo? Vão ter várias mensagens por lá, mas na quinta-feira a gente encerra o grupo e eu também vou fechar ele em horários aí pra gente descansar, pra não ficar pitando mensagem na cabeça de ninguém à noite, enquanto dorme, né? Essa não é a ideia, tá bom? Ah, Lê, tô com saudade de você. A Lê mandou você demais, Carol. Saudade de você. Fui pra Brasília, nem te vi, né? A Paty falou que entrou no grupo também. Letícia e Eli mandando... Ai, gente, a Eli, aliás... ela é da turma 5, né, Eli? A Eli trabalha bastante com adolescentes. Ela tem até algumas ferramentas novas aqui que estão pra sair justamente pelas demandas dela, da Dione. Já tem ferramentas que dá para trabalhar com adolescentes, mas a gente está querendo trazer mais e mais para os cursos. E justamente essa troca com os alunos é que me ajuda, mesmo essa troca com você aqui, seguidor, né? Muitos das demandas de vocês eu pego, então tragam para mim, Carol, tenho dificuldade com A, com B, com C, porque isso pode virar lives. Eu falo que essas lives, o intuito é poder ajudar vocês, de verdade, né? Eu venho aqui, eu não tenho medo de entregar nada não, eu converso, eu dou as dicas, mas é claro que tem coisa que aí é realmente no curso, porque é aprofundamento. 1 hora de live não é igual 45 horas de curso, não dá nem pra comparar.
Então aqui a gente pode sim discutir muito. Eu sei de seguidoras que, aliás, eu fico super feliz, que já conseguem vários resultados com isso. Uma das meninas que estão lá no grupo até falou: Carol, utilizei, né, o que você deu na última semana no NutriKids, da ferramenta que você entregou, e nossa, a mãe ficou apaixonada já também com aquele pouco, entre aspas, que eu aprendi, eu já consegui bons resultados. E essa é a ideia mesmo, que vocês peguem esse conteúdo e transformem em resultados por aí, porque assim a gente impacta a vida cada vez de mais crianças, tá bom? A Lê falou que a Lia tá vendo a live com ela. Gente, a Letícia é minha aluna do programa Brincar de Comer, que é o outro curso online. E aí, quando ela tava no programa Brincar de Comer, a Lia nem era nascida, tava na barriga da Letícia, né? E depois eu conheci a Lia com 6 meses, uns 6 meses mais ou menos, acho que ela tinha, né, Lé? Porque ela já tava começando a comer. E ai, gente, desde então, agora, quando eu vou pra Brasília, quero ver as duas sempre. Dessa vez eu não fui porque era irresponsabilidade, né? Tinha pegado o avião, não ia ver criança assim pequenininha. Fui mesmo pra fazer o que tinha que fazer e ponto. Gente, um beijo pra vocês. Dá um beijo aí na Lia, Lê. Pessoal que vai lá pro grupo, estou aberta a dúvidas, tá bom? Pra vocês mandarem. E tô animada aí pra nossa próxima turma da formação em coaching nutricional infantil. Espero que você que tá por aqui, se quiser abrir espaço para essa nova forma de atendimento, para ter mais técnica, mais ferramenta para lidar com as famílias, você será super bem-vinda na nossa formação, certo? Beijão pra vocês e tchau, tchau!